Olá, o Jornal da Câmara já está no ar. O mês de junho tem muitas cores e causas importantes e uma delas é a campanha Junho Violeta, pela conscientização contra a violência aos idosos. Um assunto muito importante de ser discutido, já que somente neste ano, mais de 35 mil denúncias foram registradas pelo Disque 100. Então, para falar sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o titular da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre, delegado Rodrigo Bozetto. Delegado, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado. Fico feliz em poder participar aqui e trazer as informações aí importantes, né, relativas aos idosos. Delegado, nós somos um país que está envelhecendo, né? Segundo o IBGE, até 2050, a gente vai corresponder a 30% da população idosa. Então, se conversar sobre políticas públicas, sobre a não violência contra o idoso é essencial, né? Pois é, hoje até de manhã eu estava dando uma outra entrevista e estava conversando sobre isso. Isso é bom, né? Que a gente está envelhecendo, mas não basta só envelhecer, a gente precisa envelhecer com qualidade. E a população já está num número muito maior do que era há 20, 30 anos atrás. E para isso, as políticas públicas, o Estado, as instituições precisam voltar os olhos para os idosos, né? Alguns idosos não precisam do Estado, porque tem condições, mas a grande maioria precisa sim. E por isso da importância de nós executarmos e fazermos valer cada vez mais o Estatuto do Idoso, né, que é a Lei 10.741, fazendo com que os direitos dos idosos sejam respeitados, né? Direito à vida, direito à segurança, à alimentação, à cultura, ao lazer, à assistência social. Então, cada vez mais nós iremos precisar disso. Por quê? Porque o número de idosos vai aumentar. E nós, uma hora, vamos chegar também nesse número. Então, é uma preocupação que todos deveriam ter. E o mês de junho é um mês importante. E semana passada nós tivemos, né, o dia 15, que é o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa, onde se busca divulgar, publicizar o máximo possível. E o papel de vocês, trazendo assuntos, entrevistando pessoas relacionadas a esse trabalho, é de suma importância. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Semana passada, na quarta-feira foi o dia, e já na quarta-feira de tarde a delegacia já recebeu um volume de atendimentos maior. Na sexta-feira, após feriado, foi maior ainda. Então veja a importância, né, dessa divulgação. E cabe a nós, né, poder público, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, integrar cada vez mais o trabalho, né, e fortalecer essa rede justamente para dar um melhor atendimento aos nossos idosos. E, infelizmente, a pandemia ela potencializou essas agressões, né? A gente Sim. tem um dado dizendo, através dos direitos humanos, que 65% dos casos de agressão são cometidos pelos filhos da vítima. Então, é no ambiente doméstico, é no lar, que o idoso deveria estar recebendo atenção e, infelizmente, muitas vezes é agredido. Perfeito, Na verdade, é interessante isso, né? Quando nós nascemos, os nossos pais cuidam da gente, né? Até, sei lá, 15 anos, 20 anos, 25, alguns até mais tempo, né? O que eu não concordo, mas ok. E quando os nossos pais envelhecem, nós temos que dar atenção a eles. E a pandemia trouxe uma nova realidade, uma nova dinâmica. Não sei se vocês lembram, logo que teve o primeiro lockdown, ninguém compreendia o que estava acontecendo e ninguém imaginava que ia ficar esse tempo, né? A gente pensava que 15 dias, talvez mais 15 dias, um mês, quem sabe 2 meses. Não, isso se prolongou. E acabou forçando uma convivência familiar, que para muitos, e não só para os idosos, não foi boa, né? Porque acabou aflorando problemas já existentes e que com a não presença física diuturna não acontecia. E os nossos idosos, como pessoas vulneráveis, né, a terceira idade, por isso que tem um estatuto que cuida deles, tiveram sim... sofreram bastante, né, por parte dos próprios familiares. E por isso da importância, Vanessa, dos vizinhos, de pessoas conhecidas, em cuidar, né, da rotina do idoso. Porque quando a gente conhece um idoso, a gente mais ou menos sabe o que ele faz. Para onde ele vai, o que ele faz de manhã, o que ele faz de tarde, qual é a aparência dele. Então, talvez eu esteja adiantando um pouco a pauta aqui, mas eu acho importante frisar isso. Cuidem os nossos idosos. Se vocês perceberem, se alguém perceber alguma mudança física ou emocional daquele idoso, provavelmente ele esteja sofrendo algum tipo de violência, seja ela emocional,
violência psicológica, violência física, que é mais fácil de a gente constatar, né? Uma lesão, quebrou o óculos, como assim? Não, quem sabe ele teve uma queda. Mas é importante cuidar dessa dinâmica e denunciar. E para isso, talvez isso tenha gerado esse número tão alto de denúncias, né? Mas nós, lá na Delegacia do Idoso, que fica na Avenida Ipiranga, ali em 1803, nós temos uma equipe que verifica diariamente todas as informações que chegam, principalmente das denúncias anônimas. Então a gente checa, fulano de tal está sendo maltratado no endereço tal, nossa equipe vai lá verificar, ver se procede ou não aquela denúncia. Então isso é muito importante, porque grande parte da violência contra o idoso é praticada intramuros, e a gente não vê. Né? A gente não sabe se está acontecendo ou não. Então, por isso a importância do vizinho, se escuta algum barulho estranho, berro, grito, daqui a pouco até um gesto do idoso, trazer esse fato. Quando o próprio idoso, né, não traz lá na delegacia, porque a gente percebe também com o tempo um aumento, né, do número de idosos que estão sim indo lá na delegacia, uma delegacia que é toda preparada, né, tem toda uma acessibilidade, tem cadeira de roda, caso o idoso precise, necessite para se deslocar dentro do órgão. Esses idosos estão sim vindo trazer os fatos, né, que na grande maioria são crimes, que a gente apura lá e tenta resolver da melhor maneira. A gente sabe que os idosos têm os seus direitos e nós, como população, sociedade, a gente tem o nosso dever de, como o senhor diz, prestar atenção, denunciar. Mas o que configura, o que pode configurar uma violência contra o idoso, delegado? Perfeito. Olha, vamos fazer uma divisão, né? Nós temos os crimes do Código Penal, das legislações extravagantes, e temos crimes do Estatuto do Idoso. Então a Lei 10.741 trouxe um rol de delitos, né, que estão lá configurados, do artigo 95, se não me falha a memória, 96 até o 109. O que configura um crime? Se eu percebo que um idoso está cabisbaixo, ele parou de caminhar, ele parou de fazer a sua caminhada, alguma coisa aconteceu naquela rotina, ele pode estar doente, né? Ou ele pode estar sofrendo algum tipo de violência, uma violência psicológica, né? Maus tratos, ou até o abandono. Né? E aí eu não me restringo tão somente ao núcleo familiar, mas aos asilos, né? As casas-lares, as instituições de longa permanência de pessoas idosas. Sempre que eu percebo uma alteração no humor do idoso, uma alteração física, ele pode sim estar sofrendo algum tipo de violência, cujo fato tem que ser trazido para análise da autoridade policial, para análise dos policiais, para verificar qual tipo de crime. Né? A gente teve um aumento muito grande dos crimes financeiros contra os idosos. Então, quando o idoso possui uma condição financeira boa, geralmente há uma briga, né, por parte dos descendentes ali. Quem vai ficar com o dinheiro? Quem é que vai gerir o dinheiro? Se o idoso não é interditado, se ele tem plenas condições de gerir a sua vida financeira, é com ele que gere. Né? Mas daqui a pouco eu tenho um filho que está fazendo uma pressão psicológica para pegar uma parte do provento ali daquele idoso. Então tudo isso vai ser analisado e ver se configura algum dos crimes. Por exemplo, no Estatuto do Idoso, eu tenho o artigo 102, que configura a apropriação indébita do dinheiro, proventos, bens dos idosos. Então, se algum dos filhos sabe que o pai tem, ou a mãe tem, sei lá, 200 mil reais no banco, começa a usar esse dinheiro sem autorização ou fazendo alguma pressão, isso configura um crime. Isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser trazido para análise da autoridade policial, né? Para que o responsável, que no caso seria, por exemplo, um filho, seja responsabilizado criminalmente. Então, como que eu identifico quem faz uma denúncia ou quem vai na delegacia? Precisa trazer o máximo de elementos fáticos ou documentais, né? Indicar pessoas, testemunhas, para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então é dessa forma. Eu já comentei antes, né, mas há vários tipos de violência contra o idoso. Violência psicológica, a violência sexual, que acontece, né? A violência física e a violência financeira. A gente tem algumas investigações lá tratando da questão dos empréstimos consignados, que também é um problema, né? Onde a gente percebe que tem indivíduos muito bem articulados que estão falsificando a assinatura de idosos, né, com a complacência aí, de alguns entes, e a gente está trabalhando para tentar identificar e recuperar esses valores aí para os nossos idosos. Que bom que a gente tem uma delegacia especializada atuando nisso, né, delegado? Perfeito. E nós temos 2 delegacias no estado, né? Então, somente aqui em Porto Alegre
cuja atribuição é a capital do estado, e Santa Maria tem uma delegacia também. Né? Então, são 2 órgãos. Eu acredito que em breve nós tenhamos outras delegacias especializadas. Isso não quer dizer que os outros municípios não atuem, né, não trabalhem, que a Polícia Judiciária não trabalhe buscando resolver esses casos. Trabalha. Só não tem uma delegacia especializada. É uma referência. É uma referência. Então a gente ajuda, auxilia os demais colegas, às vezes com alguma dúvida, porque lá na delegacia, como ela é uma delegacia diferenciada, os policiais têm um atendimento diferenciado, que a gente busca repassar, né, pulverizar para os outros colegas, porque o idoso, como sendo uma pessoa vulnerável, diferenciada, digamos assim, com algumas carências, ele necessita sim de um atendimento diferenciado. Então, uma oitiva de um idoso é diferente de uma oitiva de uma pessoa de 30 anos de idade. É uma oitiva mais lenta, mais demorada. Às vezes eu preciso conseguir interpretar o que o idoso está falando. Alguns idosos não. Porque idoso, né, para quem não sabe, acho que todo mundo já sabe, é a partir de 60 anos. Então eu conheço vários indivíduos, várias pessoas com 61 que têm mais energia muitas vezes que eu. Né? Então também isso é muito, muito relativo. E como é que estão os índices aqui na capital? Delegado, o senhor tem isso em mãos? Não, eu não tenho dados, né, números. Eu não vou dizer que eu sou contra números, é importante para a gente fazer uma análise, mas no estado, nos últimos 2 anos, a gente teve um incremento, um aumento nos números de ameaça, né, ameaça e estelionato, que eu estava comentando antes. Então, esses 2 crimes são os que mais aparecem. Né? Então, ameaça geralmente dentro da família, lesão corporal, então é filho batendo no pai, batendo na mãe, irmão batendo no idoso. Esses são os crimes que mais aparecem, seguidos de abandono, de maus tratos, né? E depois os demais crimes. Delegado, é importante ressaltar que a Polícia Civil ela tem esse papel mais punitivo, mas sobretudo também um papel preventivo, né? Articulando ações ali, tendo as delegacias especializadas que atuam diretamente nessas questões, como a do idoso, por exemplo. Sim. A polícia judiciária ela se diferencia da polícia militar justamente porque ela atua depois que o crime aconteceu, para elucidar, né, chegar à autoria e materialidade para subsidiar o Ministério Público no ingresso de uma denúncia. Já a polícia militar atua preventivamente. Por quê? Porque é uma polícia ostensiva. Então a presença da própria polícia inibe o crime. Porém, o nosso trabalho lá não se resume a tão somente investigar. A gente tem todo um trabalho assistencial, um trabalho de educação, digamos assim, e de encaminhamento. Então muitos idosos, muitos parentes de idosos que vão lá na delegacia trazer um fato, muitas vezes não é um crime. E a gente faz todo um encaminhamento. Além de que, quando nós verificamos em loco uma casa-lar, uma casa geriátrica, e a gente se depara com a prática de algum crime, que esse idoso não pode permanecer lá, a gente também tem toda uma preocupação de acionar os órgãos, né, a FASC principalmente, né, que é a fundação aqui em âmbito municipal, né, da prefeitura, para que esse idoso seja recolocado em algum outro local, né, que tenha condições que aquele que ele estava não tinha. Eu confesso que isso é um problema, né, isso é um problema. Faz uns 2 anos, eu acho, 1 ano e pouco, não foi na minha gestão, mas foi fechado uma casa geriátrica que não estava em condições. Inclusive, acho que a proprietária foi presa em flagrante, e aí havia 20, 25 idosos, e colocar aonde eles, né? Realocar eles para qual local. Foi uma situação bem complexa, bem difícil, que se resolveu, mas não é simples. Não é simples porque, sim, às vezes falta, né, estrutura para a gente atender da melhor maneira todos esses indivíduos. O senhor falou sobre a importância de a comunidade prestar atenção e qualquer pessoa pode denunciar, um vizinho ou simplesmente um conhecido, alguém que presenciou uma situação de agressão, de violência, pode denunciar. Sim. E para isso esse mês é um mês importante porque é um mês, é bom frisar, é um mês de conscientização, para que todo mundo saiba que pode contar com o poder público, em especial lá com a Polícia Civil. Então, se eu percebo que algo está acontecendo com um idoso, ou com algum conhecido, ou se eu ouço algo, eu tenho dever, né? Até o Estatuto do Idoso fala isso. O dever de assistência, o dever de cuidar dos nossos idosos é de todo mundo, é de toda a sociedade, do Estado, da comunidade, da família e de qualquer cidadão. Então, se eu me deparo com uma situação
que eu percebo que está ocorrendo alguma violência, eu preciso denunciar, eu preciso agir, porque eu preciso me colocar no lugar desse idoso. Eu vou ser idoso um dia, né? E aí a gente está falando até o óbvio, né? Qualquer situação, se a gente for para o lado das mulheres, né? Veja, e é bom falar isso também, as mulheres têm a Lei 11.340, né? Que é a Lei Maria da Penha, que traz vários dispositivos ali, em especial as medidas protetivas de urgência, aonde uma mulher que está sendo vítima, ela consegue ter uma resposta estatal mais célere, mais rápida. E o idoso hoje não tem isso. Então eu, quando me deparo com uma situação onde o idoso está sofrendo um tipo de ameaça, como aconteceu sexta-feira passada, que o filho estava ameaçando o pai, eu não tenho uma medida protetiva de urgência. Eu não consigo fazer isso de forma tão célere. Então me cabe utilizar os recursos que o Código de Processo Penal possui. Então eu utilizo lá alguns mecanismos do Código de Processo Penal de afastamento cautelar, buscando a não aproximação desse filho do pai, né, sob pena de daqui a pouco ele ser preso. Tá? Então eu utilizo um mecanismo justamente porque eu não tenho esse mecanismo hoje. Mas eu sei que há sim alguns movimentos, inclusive de alguns deputados, buscando, né, digamos assim, uma equiparação dessas medidas com a Lei Maria da Penha, o que vai ser muito importante, né, para o trabalho de todo mundo, mas mais especial para o idoso, para aquela vítima. Por isso que é essencial discutir sobre isso. Já chegando ao final da nossa conversa, então, delegado, gostaria que o senhor deixasse as informações, o canal de atendimento da delegacia para quem quiser, para quem nos assiste, também quiser buscar alguma orientação. Perfeito, ótimo. Primeiro eu queria agradecer aqui o espaço. Isso é muito importante, trazer à tona sempre esse assunto que é tão importante e que cada vez mais nós iremos tratar. Quem tem alguma informação, não quer se identificar, não tem problema. Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100, né, que é um disque nacional, em âmbito nacional, e lá passa a informação. Eu só peço que passe o máximo de informação, porque nos ajuda no dia a dia, no trabalho. Porque às vezes chega alguma denúncia com tão poucos elementos que a gente não consegue trabalhar. Então, quanto mais informação houver, melhor para nós. Então, vocês podem ligar para o Disque 100, para o Disque 197, que é o Disque Denúncia Anônima da Polícia Civil. Vocês podem ligar para o 190, para a Brigada Militar. Quando estiver acontecendo alguma situação de flagrante, liguem para a Brigada Militar. E vocês podem ligar também direto para a delegacia 3288-2390 ou comparecer pessoalmente lá, que vocês serão atendidos. Tem um plantão todo especializado para receber esse público, que fica lá na Avenida Ipiranga, número 1803. Fica a entrada pela Avenida Ipiranga, no Palácio da Polícia, ao lado da Delegacia de Pronto Atendimento. Então, delegado, muito obrigada pela participação e também por trazer essas informações para a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado. Então, esse foi o titular da Delegacia de Proteção ao Idoso, o delegado Rodrigo Bozetto. Fica dado o recado, então, porque combater a violência, principalmente contra os idosos, é papel de todos. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.